do Senhor, meus amados e queridos irmãos, uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Chegamos nessa manhã à nossa lição de número 5, 3 de maio de 2020, que tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Quero te cumprimentar, quero saudar toda a tua família, todos aqueles que estão ouvindo neste momento a nossa escola bíblica e que, por conseguinte, essa aula ficará disponível também no nosso canal no YouTube. Então não deixe de logo depois também acessar e compartilhar para que um número maior de pessoas possam ser alcançados pela ministração da palavra de Deus. Eu quero te convidar neste momento para que possamos orar ao Senhor, pedindo-lhe que por graça, bondade e misericórdia possa nos abrir o entendimento e preparar o nosso coração para recebermos a sua bendita e preciosa palavra desta manhã de domingo, manhã abençoada, manhã ensolarada, e em paz nós nos deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E por isso nós estamos agradecidos ao Senhor nosso Deus, porque a sua grande misericórdia e amor, ela sempre nos alcança. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que olhou para cada um de nós e nos atraiu a si. Querido Deus e poderoso Pai, estamos em tua bendita, preciosa e maravilhosa presença para juntos louvarmos o teu nome e nesta manhã estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos e te adoramos. Abra-nos o entendimento, prepara o nosso coração e que nesta manhã possamos ser ricamente abençoados por tua bendita e preciosa palavra. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nesta manhã nós estamos diante da nossa lição de número 5 e durante todo esse trimestre estaremos estudando a carta de Paulo redigida e endereçada à igreja em Éfeso. Já tivemos 4 aulas extremamente proveitosas, uma concomitantemente está linkada à outra e uma jogando luz também à outra. Nessa manhã nós estamos abordando o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso textual encontra-se em Efésios, no capítulo 5, versículo 2, versículo 4 ao versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Nossa verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito da vida eterna. A nossa leitura diária, seria interessante você, ao longo da semana, para que nós possamos ter uma compreensão maior do assunto, você pudesse estar acompanhando a leitura diária. A leitura diária é uma leitura sugerida que está entranhada à nossa lição. São textos, são capítulos, versículos que estão ligados à lição que ora está em apreço. Na segunda, Romanos 3, versículo 21 ao 23, todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. Terça, Isaías 59, versículos 1 e 2, os pecados nos afasta de Deus e impede a nossa oração. Na quarta-feira, lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 15, a consequência do pecado é a morte. Quinta, Romanos 11, 30 e 32, a compaixão divina alcança toda a humanidade. Sexta, Romanos 3, versículos 24 ao 26, fomos alcançados pelo favor imerecido do nosso Deus. E no sábado, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, resgatados por Cristo, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero te convidar para que nós possamos então já entrarmos na abordagem da nossa lição, do nosso comentário. Temos aí a nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, é onde nós estaremos fundamentando a nossa lição.
E o nosso comentário, introdutoriamente, nós temos aqui a presente seção da Epístola aos Efésios, apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O ponto central da nossa lição é: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Vamos então ao nosso primeiro tópico, a antiga natureza, morte e ofensa e pecados. A nossa condição anterior. Queridos, eu gostaria de abordar com você aqui no tópico, primeiro tópico da nossa lição, nossa condição anterior. A Bíblia nos diz que ele nos vivificou estando nós mortos em delitos e em pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, ela vem do grego para pátumo. Tem o sentido de passo falso, de forma deliberada. O termo para pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem na sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Nós percebemos aqui uma diferenciação e é sobre isso que eu gostaria de falar. A palavra do Senhor nos diz que nós estávamos mortos das nossas ofensas. Ofensa é tudo aquilo que é transgressivo diante de Deus. E muitas vezes as pessoas eles transgridem deliberadamente. Tem pessoas que, infelizmente, elas têm prazer, elas sentem prazer em deliberadamente estarem pecando, mesmo não obstante terem o mínimo conhecimento das verdades de vida, mas ainda assim, deliberadamente, elas continuam incorrendo em pecados, incorrendo em transgressões. Tem pessoas que até sentem um certo prazer em estarem pecando, mesmo não obstante saber que todo pecado é transgressão, por conseguinte, é uma ofensa, é uma agressão à santidade de Deus. Até porque Deus não nos fez para o pecado. Deus não nos criou para pecar. Deus não nos criou para estarmos deliberadamente pecando. Obviamente, a palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus não pecam. Quando João ele diz isso, que os filhos de Deus não pecam, ele não está se reportando, se referindo a uma questão de que nós estamos isentos de pecar. Mas ele nos diz que, como filhos de Deus, nós não temos nenhum prazer em pecar. Nós não pecamos deliberadamente. Nós não transgredimos deliberadamente. Não ofendemos ao Senhor deliberadamente. E quando fazemos, é o que está logo concomitantemente ao texto sobre pecado, que é armatia. O que é armatia? A armatia é traduzido para exatamente errar o alvo. Quando muitas vezes você quer acertar, você está no caminho certo, aí de repente você sai do trilho e por conseguinte você acaba errando. E logo bate na tua consciência, porque o Espírito Santo ele é expert em ministrar o nosso coração, em nos convencer, em não nos condenar. Porque o diabo é que nos acusa. Quantas vezes ouvimos a expressão, eu estou sentindo-me acusado pelo pecado. O pecado, Deus não nos acusa, quem acusa é o diabo. Quando João ele fala sobre a questão de que quem é filho de Deus não peca, é exatamente porque nós não temos prazer em pecar. A armatia é exatamente, referindo-se ao pecado, errar o alvo. Muitas vezes você erra não deliberadamente. Você não transgride numa ofensa. Você não ofende a Deus deliberadamente. Você tem prazer em estar vivendo uma vida subversiva, uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida dissoluta, uma vida desregrada, promíscua, obscena, totalmente alienada de Deus. O pecado, na verdade, é errar o alvo. Quantas vezes nós tentamos acertar?
Paulo, em um determinado momento da sua vida, ele estava em um grande conflito. E Paulo, ele se expressa, e nós percebemos que há uma agonia muito latente em Paulo, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal está sempre diante de mim. Aí Paulo, ele se utiliza de uma expressão muito forte: pobre, miserável homem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava em um grande conflito, obviamente ali fica muito explícito isso. Então, queridos, nós e a nossa condição anterior era uma condição de pecado, uma transgressão, uma condição de ofensa. Estávamos afastados, alienados de Deus, nos afastamos de Deus. Os nossos primeiros pais, e nós já estudamos isso em lições anteriores, mas nós fomos eleitos, nós somos nomeados, nós somos predestinados à salvação, nós somos eleitos para a salvação, isso já é muito claro. Os nossos primeiros pais pecaram, por conseguinte, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão. Os nossos primeiros pais, por conseguinte, o pecado passou a toda a humanidade de tal forma que Davi, ele se utiliza de um termo que eu acho muito interessante. Ele diz: em pecado eu fui gerado e em pecado a minha mãe me concebeu. Ninguém, nenhum ser humano, nasce isento de pecado. O único que foi nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos redimir do pecado, foi Jesus. Isento de pecado. O único isento de pecado, até porque o seu nascimento, o seu período gestacional, ele foi pura e exclusivamente um grande milagre por obra e graça do Espírito Santo. Então, queridos, a nossa antiga natureza morta em ofensas e em pecados. E esse é o primeiro ponto da nossa lição. E o apóstolo São Paulo, ele nos deixa aqui muito claro isso. As nossas ofensas, os nossos pecados. Olha as expressões que Paulo se utiliza aqui no segundo subtópico, nossas ofensas e pecados. Andaste segundo o curso do mundo. Andaste segundo principados e potestades. O curso do mundo aqui, e quando a Bíblia fala sobre mundo, a Bíblia fala sobre todo o sistema iníquo. O sistema corrupto, corruptível, corruptor, o sistema que está apodrecido, o sistema que está alienado de Deus, o sistema que mais preza pelos padrões de moralidade que são dados por pessoas que não têm a mínima condição de dá-los. Quando a Bíblia fala sobre mundo, a Bíblia não fala sobre cosmo. A Bíblia fala sobre o sistema iníquo desse mundo, quer seja sistema político, social, econômico, todos os segmentos que muitas vezes eles se deterioram. Então, quando a Bíblia fala sobre mundo, fala exatamente sobre isso. E naquela época, quando Paulo se reportava, e não diferentemente de hoje, havia toda uma sociedade corrompida. Os pecados eram grosseiros, não diferentemente de hoje. Então, nós andávamos segundo o principado e potestade do ar. E, escute bem o que eu vou te dizer. Obviamente que há uma influência muito grande por parte de principados e potestades. Os demônios. E a Bíblia diz que, por natureza, nós éramos filhos da ira. A ira de Deus repousava sobre as nossas vidas, porque Deus responde ao pecado como respondeu em Cristo. Deus, ele pune o pecado onde quer que seja encontrado. Ele não passa a mão sobre a cabeça. Pecado é pecado, transgressão é transgressão, ofensas contra Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência que anteriormente éramos pecadores, mortos em ofensas, mortos em pecados, e estávamos pecando deliberadamente. Pare para pensar comigo. Vamos dar uma olhadinha
introspectivamente e vamos fazer um retrospecto da nossa vida e nós vamos perceber que muitos de nós, você que está aí me ouvindo, que tinha uma vida totalmente alienada de Deus, quando nós paramos para pensar, tem algumas coisas que nós praticávamos que hoje nós temos até vergonha de dizer. Não queremos nem lembrar. E, infelizmente, nós estávamos tão mortos em delitos e em pecados que a nossa consciência, ela não se atinava. A nossa consciência, porque nós estávamos mortos. Mortos em pecados, em ofensas, por consequente, éramos inimigos de Deus. E andando segundo os principados. O que é isso? Havia um domínio. Havia uma influência muito grande por parte do mal. Tanto é que hoje muitas perguntas não são feitas no sentido de que, pastor, o que o senhor acha? O maníaco, o serial killer, o assassino, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa ímpia, aquela pessoa inescrupulosa, aquele homem violento. Obviamente que nós temos uma natureza, que é uma natureza muito difícil, porém, a gente percebe que há uma influência muito grande por parte dos principados e potestades que operam nos filhos da desobediência. Isso é indiscutível, está muito explícito. Pula aqui das páginas da Bíblia Sagrada. Então, queridos, esse é um ponto. Esse é um ponto. A antiga natureza morta em ofensas e em pecados. Só que no segundo ponto nós temos aqui, nos vivificou ou fomos vivificados pela graça. Isso aqui é extremamente interessante porque, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Escute isso. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor, de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adsertiva. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Queridos, isso aqui é tremendo. Ele nos vivificou pela sua graça. Graça, apenas graça. Graça, unicamente graça. A salvação nos foi dada pela graça. Ele nos vivificou. O que é isso? Com o mesmo poder do Espírito que ele vivificou a Cristo, o mesmo poder ele nos vivificou. Nos vivificou estando nós mortos em delitos e em pecados, nas nossas ofensas. Nós não tínhamos muitas vezes consciência. A nossa consciência estava embrutecida. A nossa consciência estava morta. A nossa consciência estava totalmente vendida, rendida totalmente ao pecado. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele nos vivificou, isto é, estávamos mortos. Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou através da graça. A salvação nos foi outorgada por graça. Unicamente pela graça. Então a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Foi um favor de Deus, foi a bondade de Deus, foi o amor de Deus expresso através de Jesus. E permita-me dizer para você, ao pé da cruz, nós somos levados ao pleno conhecimento do grande amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Em Cristo nós vemos a personificação do amor de Deus. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus.
Em Cristo nos está revelado o grande amor de Deus, partindo do pressuposto de que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é de graça. Eu entro com quem então, pastor? Ora, a salvação é de graça. Porém, ela não é de graça, mas ela não foi de graça. Mas como assim, pastor? Obviamente, a Bíblia diz que não foi com ouro, prata ou coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. O preço da minha redenção, o preço da minha salvação, da minha libertação e da minha vivificação, estando eu morto em delito e em pecado, foi no sangue de Jesus, que vale muito mais do que ouro, prata ou pedras preciosas. O sangue de Jesus, ele é infinitamente poderoso para nos lavar, nos redimir, nos vivificar, nos restaurar e nos trazer novamente vivos até a presença de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós fomos vivificados pela graça. Outrora estávamos em treva. Outrora estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas agora, vivificados pela graça, exaltados por sua graça, redimidos unicamente, exclusivamente pela graça de Deus, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa obra de justiça, não que nós tenhamos merecido, porque diz a Bíblia que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas a Bíblia diz que Deus nos fez voltar a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, pare para pensar um pouco. Então, nós vivemos hoje debaixo da graça. Agora, eu gostaria de pontuar algo que eu acho de suma importância. Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecados, por conseguinte, éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira. Nos vivificou por sua graça para que hoje nós vivêssemos e tivéssemos um modo de vida totalmente diferente do modo de vida que anteriormente nós tínhamos. Por que ele nos vivificaria? Exatamente para que nós pudéssemos ter uma vida totalmente diferente da vida que outrora nós tínhamos. Ele nos vivificou, ele nos alcançou. Acompanhe meu raciocínio, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida totalmente diferente da vida que outrora nós tínhamos. É por isso que a Bíblia diz, e Paulo deixa aqui muito claro, e na lição que, ora, estamos abordando, quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem adulterava, não adultera mais. Então, toda aquela vida promíscua, uma vida desregrada, uma vida dissoluta, uma vida totalmente alienada de Deus, essa vida ficou para trás. Hoje, nós não vivemos mais em trevas, vivemos em luz. Hoje nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando o Evangelho nos alcança, quando Cristo nos alcança, acontece uma metanoia, uma transformação. A regeneração, a santificação, a justificação. Deus ele vai trabalhando as nossas vidas para que nós possamos ter uma vida totalmente diferente e possamos irradiar o brilho de Deus. E as pessoas possam olhar para nós e ver o quanto, na verdade, nós mudamos. Permita-me utilizar-me de uma linguagem bem simples, bem coloquial. Quantas vezes nós ouvimos a expressão, puxa, quem te viu e quem te vê? Rapaz, eu não acredito que você mudou assim. Rapaz, tu era bravo. Rapaz, tu era um homem violento. Mas menina,
Tipo, quantas vezes as pessoas nos abordam surpresas com o que Deus fez nas nossas vidas. Deus, ele vai lá, liberta a pessoa que vivia no mundo de marginalidade, estava morto em delito e em pecado. Deus vai e pega a pessoa dependente química, Deus pega a pessoa que vive numa vida de prostituição, de promiscuidade, uma vida totalmente triste, imersa no pecado, dar-lhe uma nova vida, dar-lhe um novo nome, e a pessoa passa a viver, como diz Paulo, em novidade de vida. Não com a vida cheia de novidade. Percebe o trocadilho? Uma vida, ele passa a viver em novidade de vida, e não com a vida cheia de novidade. Não, mas em novidade de vida. A vida dele é totalmente transformada. Então, nós, no primeiro tópico, nós percebemos a antiga natureza morta em ofensa e pecado. Ele nos vivifica. Nos vivifica para quê? Para vivermos pela graça. E vivificados pela graça, temos uma vida totalmente da vida que anteriormente nós vivíamos. E por último, a salvação não vem das obras. Queridos, graça como meio da salvação. A graça é única e exclusivamente o meio da obtenção da salvação. Eu não fiz nada, apenas colocar crédito na morte vicária de Jesus. O que Deus espera de cada um de nós é que nós venhamos dar crédito. Porque nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Nós escolhemos se o aceitamos ou não. Se eu coloco crédito ou não na morte de Jesus. E quando eu creio, quando eu me entrego a Ele, quando eu me rendo a Ele, sem nenhuma reserva, Ele vem sobre a minha vida, com a sua graça, Ele me alcança. E salvação não vem de obras. Olha o que diz Paulo, a salvação é por meio da graça, é pela fé, mediante a graça, é por graça, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelas obras que eu sou salvo. Não é pelas minhas obras de justiça. Não é, e permita-me, entenda bem, por favor. Por favor. Não é as muitas esmolas que eu dou, as muitas obras de caridade, não é pelas instituições filantrópicas que eu possa, porventura, criar, não é pelas ONGs que eu possa criar no sentido de minorar o sofrimento das pessoas. Não, não é através disso. Não é que eu pegue meu dinheiro, meus recursos e saia por aí atendendo à necessidade das pessoas, as pessoas que estão vivendo em uma vida muitas vezes de extrema pobreza. Não, não é através disso que eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça, unicamente pela graça. Nenhuma das minhas obras de justiça, elas podem me assegurar a redenção e a salvação. Porque a salvação é única e exclusivamente pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Agora, parou? Tudo bem. Eu, após receber Jesus, ser salvo pela graça, eu obro. As obras me acompanham. Eu não posso me dar o luxo de dizer, não, eu já sou salvo e eu não preciso obrar. Eu não preciso demonstrar a minha fé. Ei, a nossa fé, querido ou queridão, a nossa fé, ela é demonstrada através também das nossas obras. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé, que eu fui alcançado pela graça, que eu sou salvo em Jesus, e eu não demonstro nenhuma obra? Eu não manifesto, eu não tenho nenhum fruto, um fruto que demonstre o que Deus fez na minha vida. Então, eu salvo em Jesus, eu ajudo os pobres,
eu posso ajudar ONGs, eu posso sair alimentando as pessoas, principalmente nessa época de crise, de pandemia, de crise social, institucional, crise em todos os âmbitos falando, eu preciso demonstrar o grande amor de Deus na minha vida também através das minhas obras. Eu não posso, de forma alguma, porque a Bíblia também, fechando, eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. Se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu cometo pecado, é o pecado da omissão. Então que Deus nos ajude. Nós estávamos mortos, fomos vivificados pela graça e a nossa salvação não vem das nossas obras. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça e que a cada dia nós possamos ter esse entendimento de que o amor de Deus, ele nos atrai a cada dia para mais perto dele. Que Deus nos ajude até um próximo encontro, domingo, se Deus permitir, uma vez mais, estaremos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida. Vocês que estão nos assistindo, logo mais à noite teremos um culto, 19h30, até às 20h30, aqui na nossa igreja, tá bom? Estamos respeitando todas as normas sanitárias, com higienização, álcool em gel, sabão e detergente, toalhas descartáveis, então, respeitando limites de segurança, porque nós sabemos muito bem que estamos vivendo uma grande pandemia e nós precisamos orar e precisamos vigiar. Ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, meu querido irmão. Forte abraço a todos aqueles que nos dão o prazer de estar no domingo pela manhã participando aqui conosco na nossa sala sobre a nossa escola bíblica dominical. Deus te ajude, Deus nos ajude, Deus nos dê da sua graça.